Whether it's a movie night or just midday, Skinny Pop is a salty snack that keeps on giving. Made with just 3 simple ingredients for an irresistibly delicious taste and a large serving size that lasts. Deliciously popped, perfectly salted. Skinny Pop, popular for a reason. Shop Skinny Pop now. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? If you've heard that sound from Babbel before, I bet you do. Babbel is the science-backed language learning app that actually works. With quick 10-minute lessons handcrafted by over 200 language experts, Babbel gets you on your way to speaking a new language in just a few weeks. With over 16 million subscriptions sold and a 20-day money-back guarantee, just start speaking another language with Babbel. Right now, up to 55% off your Babbel subscription at babbel.com/Spotify podcast. Spelled BABBEL.com/Spotify podcast. Rules and restrictions may apply. Pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna, comigo de volta está a Jéssica. Oi, Jéssica. Olá, pessoal, como que vocês estão? Estão felizes, estão animados? Tudo bem, meu povo? É aquela época do ano que divide opiniões, né? Eram os haters de Big Brother. Ah, pouco também, gente, porque eu amo também Big Brother. A gente gosta, ama uma fofoca, então aí, ó, quer falar gente, de Big Brother... tudo que é desculpa de fofoca, por exemplo, eu gosto de Big Brother, de Férias com o Ex. Que prazer, de Férias com o Ex, sabe? Agora eu tô vendo The Circle. The Circle eu gosto, mas eu tô com saudade de um The Circle Brasil, que nunca mais teve. E eu tenho que ver o Casamento às Cegas, que a galera diz que tá babada essa temporada. Isso aí eu já sei tudo que aconteceu sem assistir. Exatamente. Já sei que tem um cara que é tem um pavonado da mãe. Tem os babacão. Entendeu? Enfim. Sim. Homens, né? Isso. E é isso, né, gente? Se não gosta, não assiste. Não vem encher o saco de quem tá ali de boa assistindo. Então, não tem recado, né? O recado é que essa é a segunda parte do episódio. Então, se você não ouviu a primeira parte, volta e escuta o episódio passado. E bora lá, então, porque ainda tem muita coisa pra falar. Como sempre, o roteiro gigantesco. E então vamos para o episódio de hoje. Lembrando, então, né, a gente parou ali na parte em que começaram os atendimentos médicos, né, das pessoas que foram vítimas do incêndio. Então, uma coisa, assim, estava surpreendendo bastante os médicos que estavam atendendo essas pessoas, porque eles viam os pacientes chegando a pé, aparentemente bem, conversando, caminhando, mas essas pessoas morriam de 5 a 7 dias depois. E isso acontecia porque eles tinham sofrido lesões no aparelho respiratório, né? Eram queimaduras internas, né? Tinham sido derrubados, né, pelas outras pessoas ali na correria. Tinham ficado confinados num ambiente superaquecido, aprisionados sob uma lona, né, que estava em chamas. E para respirar, eles erguiam a cabeça e inalavam gases quentes e sofriam essas queimaduras na mucosa bucal por aspiração. Então, esses ferimentos não eram visíveis, mas essas pessoas acabavam morrendo por asfixia mecânica, né? Então, tipo, a pessoa aparentemente estava bem, sem lesões exteriores, mas acabava morrendo por asfixia, por essas queimaduras internas. Então, assim, esse caso foi meio que querendo ou não, né, um aprendizado para muitos médicos sobre o tratamento de pessoas queimadas, né? Tanto no Brasil como médicos do exterior que vieram para cá ajudar. Então teve muito simpósio e etc. depois com os médicos, né, que participaram desses atendimentos para eles contar e também melhorar, né, esse tipo de atendimento. Teve muita coisa que foi, assim, a primeira vez que foi usada, sabe, com essas vítimas do incêndio do circo. E aí, em poucos dias, a notícia do incêndio ganhou os noticiários mundiais, afinal, né, foi um negócio muito grande, foi muito triste, muito absurdo. E aí, diversos países enviaram equipamentos, insumos e até profissionais, né, como eu comentei, para auxiliar nesse atendimento às vítimas.
Aí foram enviados, entre essas coisas, né, 400 frascos de sangue, que foram doados pelo governo italiano, mas não puderam ser aproveitados porque não tinha maneira de armazenar eles. Então acabou se perdendo. O laboratório americano Bristol enviou 2.000 ampolas de stafilocin, que é um antibiótico que não era fabricado no Brasil. Da Inglaterra e da França chegaram medicamentos também. O avião da Inglaterra trazia 100 vidros de plasma e o da França tinha 10 litros. A Unicef também deu 1 milhão de cruzeiros e os próprios funcionários da instituição da ONU se organizaram e reuniram 100 mil cruzeiros. Porque foi muito absurdo, tipo, todo mundo ficou em choque, sabe? Porque realmente é sem precedentes, né? Um incêndio desse tamanho, assim. Sim, então, é meio que equiparado como quando teve, tipo, o da... Como é mesmo? Ai, gente, esqueci. O qual? A Boate Kiss, o da Boate Kiss, que vai ter, inclusive, vai sair o documentário agora, né? Que eu tô Não, vai bem ser curiosa. Filme, pelo jeito. Filme? É filme. Eu achei que era série. Não, mas enfim, tô curiosa pra ver como é que vai ser, porque foi também muito tenso. Mas, tipo, tanto que teve... O caso teve tinha sido um filme que tinha sido lançado há pouco tempo naquela época, que era sobre o circo e tal. E aí teve a atriz principal, que era europeia, foi lá no país dela doar sangue, sabe? Como um gesto, tipo, de solidariedade também. Enfim, tipo, foi... muita gente, assim, ficou abalada, sabe? Por esse caso, mesmo longe daqui, né? Então, a cada dia chegavam contribuições e mensagens de países como Portugal, Indonésia, Paraguai, Suécia, Guatemala e Noruega. No dia seguinte do incêndio, o Ministério da Saúde argentino captou um pedido de auxílio enviado pelo radioamador brasileiro. Por um radioamador brasileiro, na verdade. Eram quase 3 horas da manhã, né? Quando o cirurgião plástico Fortunato Benign atendeu o telefone em sua casa. Do outro lado da linha, o próprio ministro informava-o da tragédia. Em 1960, ele teve a ideia de criar uma equipe móvel para casos de catástrofe. A equipe contava com 10 carrinhos com rodas do tamanho de uma mala grande de cada. Eram dotados de estantes onde cabiam medicamentos, instrumentos cirúrgicos, material como base, gás e atadura e roupas esterilizadas. Cada um tinha capacidade para suprir 10 pacientes. Graças à sua precaução, em apenas 3 horas já estava pronto o aparato necessário para a viagem. Todos os 15 profissionais que ele contatou concordaram em colaborar e vir para o Brasil. Que sorte, né, gente? Sim. E o cara, assim, à frente do tempo dele, né? 1960, ele já estava pensando num negócio que existe hoje em dia, né? Que é esses primeiros socorros, assim, né? Uma equipe especializada, né? Que tá pronta, é só chamar e eles vão. Sim. Após um pedido ao embaixador dos Estados Unidos, a Marinha Norte-Americana enviou um carregamento de pele desidratada para que fossem feitos enxertos que salvariam a vida de muitos pacientes. No dia 4 de janeiro de 62, o menino Nilson Rodrigues Bispo, de 9 anos, tomava-se a primeira vítima do circo para receber o enxerto. Uma operação realizada por Ivo Pitangui, Odir Aldeia, Ramil Sinder e Edgar Alves Costa em 1h30, um feito histórico. E é muito louco, né? Porque o Ivo Pitangui, quando se falava dele, eu lembro, eu sou idosa, né? Então eu via muito programa do Gugu de domingo, né? Sim. E ele chamava, às vezes, o Ivo Pitangui pra dar dicas de beleza. Porque as famosas, né, naquela época, né, Hebe e outras famosas, elas iam se consultar, né, fazer suas cirurgias porque ele é um cirurgião plástico. E fazer suas cirurgias plásticas no Ivo Pitangui, né? Exato. Ele fez fama aí no atendimento às vítimas do incêndio. Sim. Porque ele realmente tinha acabado de se formar e tal, tipo, tava começando a trabalhar. Eu tava lendo, assim, que o Ivo Pitangui é o Oscar Niemeyer da plástica, sabe? Tipo, tipo isso. Mas num sentido de ser um brasileiro que é muito admirado internacionalmente pelas técnicas que ele inventou, enfim, né? Sim, sim. E aí agora eu vou falar que, assim, é a parte que mais me emocionou no livro. Lembrando, gente, que o nosso roteiro é todo baseado no livro, que é O Espetáculo Mais Triste da Terra, que é do Mauro Ventura, que, assim, não canso de recomendar para vocês. E aí eu vou contar, eu chorei nessa parte no livro, porque é muito emocionante, mas é a história da Maria Pérola Sodré. Essa mulher, gente, é uma santa, sério, ela...
deveria ser beatificada, assim, em todas as religiões deveria ter a imagenzinha ali da Maria Pérola. Ela era chefe do movimento bandeirante dos lobinhos, né, que são os escoteiros de 7 a 11 anos. Então, a vida inteira dela foi envolvida com os escoteiros, e assim que ela soube da tragédia, ela inclusive estava com os escoteiros, ela organizou vários grupos, né, para que eles fossem nos hospitais ajudar. E aí o que eles faziam? Eles ajudavam nas cozinhas, fazendo comida, eles ajudavam com limpeza, eles ajudavam na manutenção geral do hospital, Antônio Pedro. Ela mesma ajudava na manutenção, porque ela tinha curso de eletricista. Então ela ia lá e trocava lâmpada, trocava fiação. Eles faziam, assim, o básico, mas que precisava, sabe? Que aquela coisa que quando acontece a tragédia, enche de voluntário, mas depois não sobra ninguém. Ela sabia que isso ia acontecer. Então ela fez questão de levar os escoteiros e falar para eles, a gente vai ficar aqui muito tempo. Vamos ajudar e vamos ficar até o final. E aí, na quinta-feira era dia de visita no Hospital Antônio Pedro, né, para as vítimas do incêndio. E, né, o comparecimento de amigos e parentes trazia, né, um alento na enfermaria, que era aquele clima pesado e tal, ficava mais leve, né, com as pessoas recebendo suas famílias. Mas a Maria Pérola, ela percebeu que, além das famílias e amigos, vinha muita gente curiosa, sabe? Gente que não tem o que fazer. Sabe aquelas velhas que vão em velório que nem conhece a pessoa, só pra ir em velório? Sim, sim. Tipo isso. Eram as pessoas que iam no hospital como se fosse um zoológico, assim, pra ver as vítimas do incêndio. E isso acontecia várias vezes, né? Eles iam nas camas, ficavam olhando as pessoas e faziam uns comentários horrorosos, tipo, coitada, será que avisaram pra ela que o marido morreu? Ou, tipo, falava assim, nossa, será que essa senhora sabe que ela perdeu os dedos? Umas coisas absurdas, sabe, gente? Assim. Mano. Sério, quem é que vai no hospital pra ver gente que tá ali sofrendo, né, se não for pra ajudar, sabe? Se não for pra ajudar, você vai lá olhar as pessoas. Mano, sério, sem noção demais. Indignada, Maria Pérola resolveu acabar com aquilo. Na visita seguinte, subiu até enfermarias do 3º andar e esticou uma corda de um lado a outro da porta, impedindo a entrada de estranhos na ala dos adultos. Só passavam quem ela autorizasse. Além disso, para motivar as crianças que estavam internadas, ela fundou, no dia 11 de janeiro de 62, o Grupo Escoteiro Antônio Pedro. Na época, somente homens podiam fazer parte dos escoteiros, mas naquela situação, 2 meninas tiveram autorização para participar. É uma maneira, né, de integrar as crianças. Sim, exato. As crianças estavam internadas lá, era um jeito delas distrair e aprender coisas também. Sim. Os pacientes com os pulmões cheios de fumaça ganharam apitos e estudaram código Morse. Tinham que soprar para se comunicar e, com isso, o sistema respiratório ia descongestionando-se sem que percebessem. Como todo escoteiro, também dominaram o sistema de semáforo em que o alfabeto é formado com auxílio de bandeiras nas cores amarelo e vermelho, muito usado por marinheiros para conversar às distâncias. Quando ainda estavam acamadas, as crianças tentavam adivinhar frases transmitidas pelos chefes. À medida que passavam a andar, eles comunicavam entre si na enfermaria, movendo os braços. Sem se dar conta, faziam exercícios que ajudavam na recuperação. É uma maneira, como é mesmo, mais ocupacional, né? Exato, terapia ocupacional. E aí ela tinha um grupo que era tipo os escoteiros do mar, que eu não lembro o nome agora, mas eles tipo pegavam uma bacia com água e daí ela conseguiu umas miniaturas de barquinho. Cara, assim, sensacional o trabalho que ela fez, sabe, com essas crianças. E ela nunca recebeu 1 centavo pelo que ela fez. E se tivesse oferecido, ela não ia ter aceitado, porque ela realmente ela não fazia questão, pra ela era um trabalho voluntário. E foram quase 15 meses que ela ficou lá de voluntária no hospital, coordenando o grupo de escoteiros. Ela ficou até que o último paciente tivesse alta. Isso aconteceu no dia 17 de fevereiro de 63, 1 ano e 2 meses depois da tragédia, que deixava Antônio Pedro a última vítima do circo, né, que era o Tomás Carvalho, de 15 anos. Então, a Maria Pérola, assim, é incrível, tem muita coisa sobre ela no livro. E aí eu botei só umas partezinhas, mas ela fez muito mais coisas, sabe? É muito genial o que ela fez, assim, com essas crianças. E aí, a gente vai aqui numa parte também que muita gente relaciona com este caso, né? Com o incêndio do circo, mas que não sabe a fundo realmente o que é verdade e o que é história, né? Uma das figuras que ficou mais conhecida e ligada à tragédia
foi o José Datrino, mas não por seu nome de batismo. Naquele domingo, o pequeno empresário José Datrino, que era dono de uma transportadora de cargas em Guadalupe, que fica no Rio de Janeiro, a quase 40 quilômetros de Niterói, ele estava com a mulher e os 5 filhos em casa quando ele escutou um comunicado do incêndio, e aí ele se viu tomado por uma sensação muito estranha, assim. Ele não deu maior atenção, até que 6 dias depois, na antevéspera do Natal, aquela impressão vaga ganhou alguma concretude ao ouvir um aviso divino. Passava pouco do meio-dia e ele entregava mercadorias em Nova Iguaçu quando ele escutou uma voz astral que lhe ordenou que já no dia seguinte ele deixasse seus afazeres materiais e representasse Jesus na Terra. Eram 3 chamados espirituais, um seguido do outro. O Datrino deveria perdoar toda a humanidade, ensinar a perdoar uns aos outros e mostrar o caminho da verdade que é o nosso Pai. Seus ajudantes notaram que nesse exato instante o patrão ficou alegre. E aí ele seguiu fielmente a convocação, ele levou a sério realmente, e no dia 24 de dezembro, conforme determinado, ele largou os negócios, abandonou a família e se dirigiu para Niterói. E aí começava a surgir o profeta Gentileza, que virou uma figura conhecidíssima do Brasil inteiro, né? Que se tornaria no futuro o personagem símbolo do incêndio do circo. Nossa, muito louco. Inclusive, tem a música, quer ver? Acho que chama Gentileza mesmo, da Marisa Monte. Sim, tem a música dela. É muito bonita. Porque o poeta Gentileza, vocês forem dar no Google, não sei se vai falar, mas enfim, ele escreve, né? Ele escrevia, né? Ao longo do Rio de Janeiro, palavras que ele acreditava, né? Que ia pregar para as pessoas. E aí a prefeitura do Rio acabou pintando de cinza, e aí a partir disso ela escreveu essa música que é bem bonita. E depois aconteceu todo um trabalho de revitalização, né? Sim, de restauração disso. De restauração das mensagens dele. Ele deixava um escrito com forma meio estético também, sabe? Exatamente. Então, é isso. Aí gerou aquela frase que a galera coloca, sei lá, em camiseta, em tapete, que aquele gentileza gera gentileza. Exatamente. E é tipo um negócio tão simples, né? Umas mensagens tão simples, assim, só você ser gentil com os outros, e é isso. Super de boa. Tipo, as mensagens eram isso, um pouco religiosas, mas eram bem positivas, sabe? Sempre positivas, exatamente. Em seu universo particular, o capitalismo, ou capitalismo, surge como um responsável pelo egoísmo, pela negação do outro, pelo individualismo e pela competição. Datrino assume uma nova identidade e começa a pregação anticapitalista. A família imaginou que estava doido, e assim, no dia seguinte, 24 de dezembro, ele apanhou um de seus caminhões, comprou em Nova Iguaçu 2 pipas de vinho com 100 litros cada e dirigiu-se para Niterói. Levando só o básico. Exato. No caminho, ele adquiriu copos de papel e gelo, também, né? Levando só o básico. Estacionou o veículo num terreno baldio, na rua Rio Branco, próximo à praia, e anunciou: meus irmãos, olha eu aqui, tô aqui distribuindo vinho geladinho do Rio Grande do Sul. Quem quiser tomar não precisa pagar nada, é só pedir por gentileza que eu dou o vinho. É só dizer agradecido que estar pago. Ao solicitar em troca apenas 3 palavras, ele tinha por objetivo, né? Por gentileza, significava colocar Jesus nas palavras, no dia a dia, na vida e no coração. E agradecido era a graça, o Espírito Santo. Depois de ser abordado pela polícia e liberado, né? Porque tem tempo. Ele dirigiu o terreno do circo, estacionou seu caminhão e passou a viver por lá. Cercou o espaço, aplainou o solo, pôs uma cruz preta, abriu o poço onde corria água limpa, plantou flores, cultivou um jardim circular e fez uma horta. Na entrada, colocou 2 portões e uma placa onde estava escrito: Bem-vindo a um paraíso do gentileza. Entre, não fume, não diga palavras obscenas. Recém-instalado em seu campo santo, deu início à sua missão: ser o consolador de todos aqueles que perderam seus entes queridos no incêndio. Ai. É um cara da paz, né? Não tem outra palavra, o cara da paz. E aí a aparição daquela figura, né? Ele era uma figura exótica, né? Imagina, o cara era um maluco da beleza, né? Você vê imagens dele, ele sempre carregando muitas coisas, tipo, tinha um carrinho dele, enfim. Isso. E aí as pessoas começaram a ficar curiosas, né, a população, e aí começaram a espalhar o boato de que ele tinha enlouquecido porque perdeu a família no incêndio. E ele ficava muito triste quando ele escutava isso, ele falava: não, eu não perdi ninguém no incêndio, mas eu quero ajudar as pessoas que perderam. E
Durante os 4 anos em que ele viveu no terreno do circo, dormindo no caminhão, ele confortava os parentes das vítimas, né? Então, tipo, teve até várias pessoas que iam até lá desesperadas, né? Pensando em suicídio, assim, sem... depressão, né? Sem perspectiva de vida. E encontrava ele lá e ele falava aquelas palavras dele, né? Tipo, não perca a esperança, enfim. E consolava realmente essas pessoas e ajudava elas, assim. E aí, ao longo de sua vida, ele foi por diversas vezes motivo de incompreensão ou chacota. E teria tido uma revelação ou um surto psicótico, né? Fica aí a questão. E aí teve um curta-metragem que chama Gentileza, do Dado Amaral e Vinícius Reis. Tem um depoimento que ele corrige isso, né? Ele fala assim: qualquer um de vocês pode ser maluco igual a mim, mas seja maluco beleza. Sabe o que quer dizer maluco beleza? Quer dizer maluco da natureza, das coisas divinas. Se eu fosse um pateta, não serviria para essa missão. E aí ele acabou por se fixar no Rio, né, onde ele realizou a partir dos anos 80 aquela intervenção urbana que a gente comentou. Ele fez 56 painéis, né, nas pilastras do Caju, onde ele escrevia as frases dele, com toda aquela estética, né, verde e amarela e tal. E ele morreu em 96 e entrou para o imaginário popular, né, e conquistou uma legião de fãs. Então fica aí a dica, tem vários documentários sobre ele, né, quem quer saber mais sobre essa figura, virou meio que um mito, né, uma figura mitológica do Rio de Janeiro, assim. Sim. É uma história muito interessante do Gentileza. É muito, sério, parece personagem de filme, assim, né? Sim. Conforme os dias passavam, o luto da população se transformava em revolta. Alguém deveria ser responsabilizado por aquela tragédia sem precedentes. Os policiais descartaram a família Stevanovic e os outros dois homens da lista de suspeitos. Mas o delegado, Péricles Gonçalves, sabia que mais cedo ou mais tarde apareceria alguma pista sobre o ocorrido. Um dos investigadores, chamado Marco Aurélio, foi até o local do círculo para fazer perguntas e circular pelo local. Inclusive, uma coisa assim que, tipo, a galera, obviamente, comparou, né? Porque é um outro caso também de incêndio, né? Com a Boate Kiss. Mas é diferente essa situação do que a da Boate Kiss quando há uma culpabilização dos donos, sabe? Porque não existia, né, que nem hoje em dia existe uma questão de saída de emergência. A fiscalização era mínima, né? Era bem pouca. Não se pensava em que ia ser mais ou menos inflamável, sabe? Nada do tipo, né? Porque... Exato. Não tinha tanta regulamentação, né, com isso, é verdade. Uma coisa que, inclusive, a gente conversou muito no episódio que a gente falou sobre o edifício Joelma. O edifício Joelma, né? Exatamente. Que muitas coisas que... Até hoje, né? Muitas coisas que há uma prevenção foi porque deu merda antes, sabe? Enfim, né? Então, Marco Aurélio foi até o lugar do circo e aí ele percebeu a presença de um homem que conhecia bem, o Maciel Felizardo, de 21 anos, conhecido como Sujinho. Ele já havia cometido inúmeros furtos e pequenos assaltos e por isso foi detido na hora e levado para a delegacia. Para o delegado, Maciel contou que havia sido contratado 2 dias antes do incêndio para trabalhar no circo. Sua história também trazia um novo fato aos policiais. Parece que, assim, caiu no colo deles, sabe? É muito estranho. Caiu no colo deles, o Maciel ali, contando a história, né, que ele sabia. Ele disse que tinha um rapaz que era conhecido como Dequinha, e ele trabalhou como armador do circo, mas ele foi dispensado por vadiagem, porque ele não trabalhava direito. E aí, suspeitando que tinha sido Maciel responsável por sua demissão, ele voltava e ficava provocando ele com piadas. E aí, na manhã de sábado, né, por volta das 10 horas, no dia anterior ao incêndio, o Dequinha apareceu, repetiu, né, os xingamentos dele, e aí o Maciel não se conteve e jogou nele um pedaço de arame, e o Dequinha revidou arremessando uma pedra. Nenhum deles se acertou, mas só um jogou na direção do outro. E o Dequinha foi embora falando o seguinte: você ainda vai ver no que isso vai dar, vou botar fogo no circo. E aí, ele acrescentou, o Maciel, né, contou que no domingo pela manhã, o Dequinha, vestido com calça clara, camisa verde com listras pretas verticais e sapato de lona, estivera nas proximidades do circo, retornando por volta das 2h30 da tarde. O servente estava ajudando nos trabalhos quando viu o acusado entrar no terreno do circo. Então, assim,
Já tava rolando uma perícia, né? Mas, tipo, ainda não tinha encontrado nada. Ao mesmo tempo, é aquela coisa pra averiguar, né? Porque quando você é demitido, você xinga mesmo. Exato. E a gente vai ver assim, o Dequinha era realmente... A primeira coisa que quando você é demitido, quero que essa empresa falhe, entendeu? Não explodir essa porra aqui. Exatamente. Tipo isso. Após a denúncia de Maciel, os investigadores foram atrás do suspeito e o capturaram na noite de 19 de dezembro, apenas 2 dias depois da tragédia. Mas Dequinha escapou, de uma forma que permanece, na verdade, obscura. Segundo o relato, foi levado para depor na delegacia de vigilância e, apesar do aparato policial, fugiu de modo espetacular, saltando do 2º andar. Machucado, não pôde deixar Niterói como era sua intenção. O ponto fraco da história é que não há indícios que ele estivesse ferido, né? Ou seja, o super-homem é isso aí. De acordo com outra versão, após a prisão, o investigador da delegacia de homicídios tentou arrancar sua confissão ainda na rua. Dequinha desvencilhou-se das mãos dos agentes e desapareceu. Em qualquer um dos casos, era uma situação vexatória. A fuga provocou uma caçada por parte de toda a polícia fluminense. Inclusive, eu acho que tem mais cara da segunda versão. Provavelmente. Só que é mais humilhante ainda, né? Exatamente. Porque a polícia pegou, mas deixou escapar. Exatamente. E aí, no dia seguinte, né, ele não desconfiava que ele tinha se transformado no inimigo público número 1 do país. O Dequinha entrou numa loja próxima ao Morro Boa Vista para comprar sabão. E aí um homem reconheceu ele e imaginou que ele talvez fosse lavar roupa numa bica que tinha na favela, né, conhecida entre os moradores da região como Fontinha. E ele estava certo, né, ele chamou a polícia e deu essa dica. Outra pista também veio da dona de uma tenda no morro, que disse ter visto ele se gabar de ter acabado com o circo. E aí os policiais da delegacia de homicídios deram voz de prisão e ele se rendeu sem resistência. Aí ele foi levado à Secretaria de Segurança Pública, né? Quem era o Dequinha? O nome dele, na verdade, era Adilson Marcelino Alves. E ele deu um depoimento, assim, minucioso. Segundo informou a Tribuna da Imprensa, abre aspas, né? Adilson Preto, de 22 anos, apontou um cúmplice, o Walter, também negro, de 31 anos, e ele disse que queria se vingar de um empregado, o Maciel Felizardo, que o esbofeteara e os donos do circo que o expulsaram quando foi pedir emprego na quinta-feira. Ele contou que voltou na sexta-feira e foi repelido por Felizardo por entrar sem comprar ingresso, e que no sábado foi até lá novamente, apedrejou o circo e os artistas e jurou vingança. Disse que retornou no domingo e assistiu ao espetáculo sentado na arquibancada, perto da entrada principal, e que estava gostando dos números. 5 minutos antes do seu fim, saiu por baixo da lona. De acordo ainda com Dequinha, Walter Rosa dos Santos, também conhecido como Bigode, comprou a gasolina e derramou o combustível do toldo do lado de fora, enquanto ele ateou fogo. Queriam desmoralizar o proprietário, Danilo Stevanovic, mas não imaginavam que as chamas propagariam tão rapidamente. A confissão dividiu autoridades. O secretário de Segurança Pública, Gouveia de Abreu, garantiu que ela foi feita sem coação e assistida por um promotor. Mas o próprio chefe de gabinete do secretário, o delegado Wilson Frederic, desconfiou da autenticidade das declarações. Para ele, tratava-se de um louco que queria seus retratos nos jornais e uma suspeita que sempre rodeou as investigações, né? E a gente também tá falando dos anos 60, né? Ditadura militar aqui no Brasil. Não tinha ditadura ainda. Ditadura não, né? Pré-ditadura. Pré-ditadura, exato. Pré-ditadura. Foi 64. Militar. Mas que já tinha uma questão de dinâmica policial bem, tipo, assim... até hoje, né, gente? Se tem uma grande tragédia, né? Se procuram-se os culpados, né? Se procura-se um bode expiatório pra dar um alívio, porque... E o Dequinha é um menino negro da favela, pobre, né? Uhum. E a gente vai ver que aí tem muito mais coisa também. Tipo, ele realmente caiu no colo da polícia como um bode expiatório, assim. Era muito fácil culpar ele, né? Exato, E aí, em pouco tempo, as rádios já noticiaram as confissões do Dequinha, né? E uma multidão de pessoas revoltadas se juntou em frente à delegacia na tentativa de linchá-lo. E aí, para retirar o Dequinha do local e fazer uma reconstituição do crime, os policiais tiveram que fardar ele para que ele não fosse reconhecido e atacado pela multidão. Para eles conseguirem sair da delegacia, tiveram que dar uma farda para ele. E aí, ao chegarem no local do incêndio, o Dequinha contou com detalhes o que havia feito.
E aí o Walter Rosa, o Bigode, né, ele também foi preso como cúmplice, e os dois foram apresentados à imprensa pelo governador Celso Peçanha, orgulhoso em mostrar ao povo como a polícia havia sido efetiva no caso. O Bigode, ele negou sempre qualquer envolvimento no caso. Ele falou, não, nem sei o que vocês estão falando. Uhum. O interrogatório do governador, que durou cerca de 8 horas, foi recebido com ceticismo. O jornal Brasil estranhou o fato de Adilson concordar com tudo que lhe era perguntado pelo governador, ficando sempre indeciso quando as indagações partiam dos repórteres, até que alguém da polícia o ajudasse. O jornal duvidava também da perícia, cujo laudo cheirava a coisa teleguiada, né? Ou seja, tudo tava muito certinho, né? Pra acusar ele. Exato. Todas as peças se encaixando muito certas, né? No dia seguinte, 2 correntes se formaram na cidade. A de que o incêndio fora intencional e de que a Dequinha era um megalomaníaco e irresponsável, um paranoico exibicionista, ou seja, um bode expiatório ideal para encerrar o caso e dar uma satisfação à sociedade, né? Porque é isso, né? A pessoa tá aflita, ela quer uma resposta, quer entender, né? Sim. Este crime. À medida que prestava novos depoimentos, Dequinha ia fornecendo outros detalhes da ação, ao mesmo tempo que criava mais incertezas. Além de Bigode, passou a apontar como cúmplice José dos Santos, o Pardal, que foi preso e também negou sua participação, alegando que no momento da tragédia estava num bar bebendo com os amigos e sua companheira Dirce. O Bigode, ele continuava negando o crime, né, até que depois de um intenso interrogatório no DOPS, que aí a gente já sabe o que aconteceu, né? Ele se estendeu por toda a madrugada e acaba confessando ter auxiliado o Dequinha. Ou seja, ele foi torturado até Sim. confessar. Pra quem não sabe, o DOPS é o Departamento de Ordem Política e Social, né, da época. Isso, exatamente. Que veio desde os anos 30. E aí, a reviravolta no depoimento levantou suspeitas, né, de que ele tinha apanhado, que já era um negócio que era muito usado na polícia brasileira e até hoje a gente sabe que é usado. E aí, de fato, né, ele apresentava ferimentos na cabeça, de acordo com denúncias da imprensa, e o Jornal do Brasil anunciou. Na madrugada de sábado, segundo declarações de pessoas idôneas, Bigode foi torturado no pau de arara da casa de detenção. Até aquele momento, ele vinha negado participação no crime. E aí, mais uma coisa era que cada depoimento que o Dequinha dava para a polícia, ele mudava a história ou entrava em contradição. Ou seja, né, tem alguma coisa muito errada, cara. Tipo, cada hora que ele fala, a história muda. O Pardal também chegou a confirmar... Não é uma história esquecível, né, gente? Porra, mano. O Pardal também chegou a confirmar, mas depois voltou atrás e também disse que tinha sido torturado para confessar. The founder of Panasonic once said, "We can lead more meaningful and constructive lives through the pursuit of activities that will ensure a better today than yesterday, a better tomorrow than today." Panasonic is committed to creating a greener, more equitable future for everyone. Explore Panasonic Green Impact at na.panasonic.com/green impact. This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system. Dequinha, na verdade, chama Adilson Marcelino Alves. Ele tinha 22 anos quando foi preso. Segundo sua mãe, a lavadeira Maria Alves, ele havia nascido uma criança sadia e forte. Mas depois de sofrer de meningite na infância, nunca mais foi o mesmo. Segundo o relato de Maria, abre aspas, toda vez que a doença o ataca, ele sai correndo como um louco, balançando a cabeça e dando verdadeiros urros de dor. Quando o ataque passa, ele fica em estado de coma e tem febre que chega a 40 graus. Ela ainda acrescentou que, desde que contraiu a doença, ele ficou ruim da cabeça e nunca mais se endireitou, pobre do meu filho. É completamente maluco. Foi salvo por um milagre, pois não teve tratamento adequado, né? Ou seja, ele tava, querendo ou não, com uma doença que o debilitava, sabe? Sim, ele tinha vários transtornos ali também. E ela também deu uma entrevista para a revista Manchete na época, e ela disse que a partir da doença, né, desse problema que ele teve, o Dequinha se tornou uma criança triste.
Aos 8 anos, ele começou a estudar com uma professora, mas nunca aprendeu a ler nem escrever direito. Aos 9 anos, ele rasgava as roupas, quebrava os pratos e só tinha um jeito: servir a comida dele em cima de um jornal. Mas às vezes ele sabia ser esperto, e à casa dos vizinhos pedir dinheiro em nome da família. Acontecia de dormir com os porcos e as galinhas, amanhecendo imundo. Por causa disso, a mãe o internou no patronato São Gonçalo, onde fez a primeira comunhão. Foi o único dia em que percebi certa alegria em Adilson. Eu também fiquei alegre. Mas a alegria não durou muito, né? Dias depois, ele escapou da escola e com 12 anos o Dequinha entrou para o abrigo Cristo Redentor, no Rio, de onde fugiu, foi apanhado e tornou a fugir. Ele disse para a mãe que não podia voltar porque tinha jogado uma panela de feijão quente num dos inspetores. E desde os 15 anos ele vivia no meio de desocupados. Sempre dormiu no mato e em manilhas de aterros. Maria também revelou que Dequinha constantemente confessava crimes que não havia cometido. Ela disse o seguinte: uma madrugada acordou minha filha aos gritos, dizendo que uma tal Eunice me matou com 5 facadas. Tinha 15 anos. Foi quando eu larguei de mão. Todos os dias pedia a Deus para tirá-lo do mundo. Só vivia dando trabalho a mim e à polícia. Tem mais de 28 entradas nas delegacias, todas por furto. Sempre confessa os furtos que quiserem que ele confesse, mas não presta conta das coisas furtadas. Ele não pode ter cometido um crime tão monstruoso quanto o incêndio do circo, mas se quiserem que ele confesse 1, 2, 10, 20, 30 vezes, ele o fará. É bem explicativo tudo isso, né? Tem até uma parte que ela conta que teve uma vez que ele chegou na delegacia e falou: eu roubei, 50 latas de salsicha. Daí a polícia, tá, cadê as latas dele? Eu fui comendo, eu fui roubando uma e comendo. Tipo, o menino, sabe, ele tinha problema, porra, e ele confessava as coisas, ele falava, ele gostava de atenção e tal, e ele ia lá confessar crime que nunca tinha cometido, sabe? Então é muito... acontece muito de, tipo, quando a gente principalmente fala de uma questão policial mais antiga, não só brasileira, que a gente vê isso também em muito caso gringo, de tipo, das pessoas que sempre tem uma pessoa malucona que vai querer confessar porque tá pouco se fudendo por ser preso, sabe? Exato. Porque quer uma atenção, quer uma ascensão. Tem algum transtorno também, né? E aí a polícia fala, confessou, é isso, então. Tá bom? Isso. E não acabou. é assim. Exatamente, como se não precisasse mais investigar, né? Tá fechado o caso. Exato. A mãe dele também disse, abre aspas, ele sempre teve essa mania de procurar a polícia para confessar roubos, mas nunca ninguém foi capaz de achar o que ele dizia ter roubado. Desde criança que assume a culpa pelas coisas que os outros fazem. Toda vez que havia um roubo em Niterói, meu filho era caçado pela polícia. Confessara tudo o que quiserem. Ou seja, né, era uma pessoa perfeita para a polícia. Tava com preguiça, por exemplo, sabe? Roubaram alguma coisa, né? Vai ser o Dequinha. Vai ser, pega o Dequinha lá que ele confessa que foi ele. Tipo, e aí a vítima fica, beleza, ok. A polícia pediu que Dequinha fosse examinado por especialistas que determinaram que ele era epilético com baixo nível mental. Eles concluíram que Dequinha possuía uma compreensão dos fatos que estava cometendo, embora essa compreensão não fosse plena. E por ter insuficiente poder frenador, ou seja, a falta de um mecanismo interior que o detivesse, ele não tinha plena capacidade para se determinar de acordo com essa compreensão, ou seja, ele não se assumia por atos, né? Aquela coisa de criança, assim, né? Que ela faz sem ter noção do que tá fazendo. Sabe que é errado, mas o cérebro não está maduro o suficiente, ou tem né? Tem ideia do que pode reverberar. Da consequência, exato. Da consequência. Exatamente. No total, 5 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público pelo incêndio no Gran Circo. O Adilson Marcelino Alves, né, o Dequinha, e seus companheiros de ociosidade, como foram chamados na época, o Walter Rosa dos Santos, o Bigode, o José dos Santos, que era o Pardal, a Regina Maria da Conceição, que era uma amiga deles, e a Tereza, Regina Maria da Conceição, que era chamada de Tereza, não sei porquê, e a Dirce Siqueira de Assis, né, que era a companheira do José. E assim que tomou conhecimento de que o incêndio podia ser criminoso, o juiz Jovino Machado Jordão, ele sabia que tinha uma grande responsabilidade nas mãos, e aí ele era titular da primeira vara criminal, e cabia a ele dar a sentença dos acusados. E aí, aos 45 anos, ele anteviu que a sua decisão, qualquer que fosse, ia provocar polêmica e geraria críticas. E realmente, é um negócio que
Não tem pra onde fugir, Não tem pra onde né? escapar, né? Exato, Porque caiu imagina, a bomba. Às vezes você é uma pessoa que... Um familiar, a polícia tá justificando os porquês. Você vai acreditar na polícia, sabe? Então é isso. No dia 23 de outubro de 62, pouco mais de 10 meses depois da tragédia, tudo muito rápido, né? A investigação, o julgamento, enfim. Muito rápido. Eu digo isso porque, sei lá, às vezes há investigações de como é mesmo? Terrorismo que demoram anos e anos, sabe? Sim, até conseguir ter provas suficientes, né? Pra não deixar às vezes dúvida. tem prova, mas é pra não ficar dúvida, né? Também, a gente também tá falando de uma outra época, mas... Por mais de 10 meses depois da tragédia e de inúmeras noites mal dormidas, Jordão proferia sua sentença. Ele valia-se do laudo técnico da polícia, que criticava severamente o Serviço de Censura e Diversões do Estado por ter concedido o alvará de funcionamento do circo, sem saída de emergência, e Companhia Brasileira de Energia Elétrica por ter dado como boas as instalações elétricas precárias, né? Ou seja, né, era um crime, mas não necessariamente... assim, tinha tudo pra dar errado. As instalações estavam uma bosta, tava cheio de gatos, de fio exposto. Não tinha saída de emergência, não sei o que. Mas, apesar de tudo isso, segundo os laudos da época, não tinha sido acidental. Isso foi o que ele concluiu. Entendi. As instalações eram precaríssimas, não atendiam às condições de segurança, mas todas as ligações estavam intactas. O que não provava ter havido curto-circuito. Sem contar que o foco inicial do incêndio estava, como anotaram os peritos, situada na zona desprovida de rede elétrica. Por isso, o juiz determinou que o incêndio havia sido criminoso. Mas até então, tem uma teoria mas que ainda eu não tô assim... tirando do meu bumbum. É o seguinte, por exemplo, eu frequentava um lugar que, não sei como não morri, que chamava Morpheus aqui em São Paulo. Quem é velho de rolê em São Paulo, talvez... Quem é velho e de rolê, né, em São Paulo, conheça. Morpheus era o quê? Era um subsolo, vulgo porão. Já fui em um lugar assim, lá em Santa Maria, inclusive. Onde rolava show de metal, show de punk, show de rap. Só tinha uma escada pra entrar isso aí. Tinha rappers, tinha tudo ali. Aí você descia ali, só tinha exatamente uma escadinha pra... Não tinha janela, não tinha saída de ar, não tinha nada, tinha um banheiro horroroso. E o teto era muito próximo, sabe? O teto era muito baixo. E tinha o forro por causa do som. E o forro, ele tava já despencando de podre. Ou seja, as pessoas fumavam lá dentro. Sim. Entendeu? Sinceramente, gente, eu não sei como eu sobrevivi até hoje. Mas, enfim, voltando. Ou seja, a galera tá fumando lá dentro, entendeu? Pode ter um acidente. Eu também acho. Eu fico muito pensando nisso, nesses acidentes de fogo. Porque, sabe, por exemplo, imagina nessa época, então, que não tinha área de fumódromo, sabe? Área de fumódromo, qualquer área era área de Você fumódromo. pega a lona lá, embebida em parafina, sabe? Exato. Um negócio cheio de serragem no chão, um calor do caralho. E, inclusive, uma das teorias é que tinha uma fábrica lá perto que era de... Putz, eu não lembro o que é. Acho que era de carvão, que às vezes saía, assim, os pedacinhos pegando fogo, sabe? E levava pelo vento. Uma das teorias é que tinha caído uma faísca da fábrica ali. Gente, nesses casos eu fico muito pensando também nisso, porque, sei lá, tem aquela galera... Hoje em dia a gente tem um lugar para fumar. Gente, não é questão nem de 20 anos atrás. Eu lembro eu criança meu pai fumando dentro do shopping, porque tinha restaurante, sabe? Tinha área de fumódromo, área pra fumantes, área pra não fumantes, sabe? No avião, cara, as pessoas fumavam no avião, velho. Gente, não faz tanto tempo, viu? Parece que 30 anos atrás, não faz tanto tempo. Esses dias eu saí com meu pai no terminal, ele ia sacar ali um cigarro no meio do terminal, porque era essa área aberta. Sim. Realmente, eu acho... dizer que, tipo, existe muitos focos, sabe? Principalmente num lugar com tanto poder de dar merda e tão inflamável, né? Eu acho que realmente nesse caso, assim como o da Boate Kiss, assim como o do Joelma também aconteceu, é negligência, né? Negligência tanto das autoridades locais, né, que deveriam fazer essa inspeção e etc., quanto das pessoas que são responsáveis pelo lugar. Né? É crime, sim, tem culpado, sim, mas não necessariamente é um cara malvado que resolveu É algo indireto, né? Exato. Também acho.
E aí o juiz, né, ele condenou o Dequinha a 6 anos de reclusão pelo crime de incêndio e aumentou a punição em 1/3 porque o fogo foi ateado em um edifício destinado ao uso público, e aí a pena subiu para 8 anos, mas foi reduzida por 1/3 por causa da constituição psíquica do réu, né, entre aspas, caiu para 5 anos e 4 meses, mas como houve mortes, era aplicado em dobro, então chegou a 10 anos e 8 meses. Achei legal botar essa parte porque tem todo o cálculo, né, da pena. Sim. E aí, o motivo fútil, o juiz aumentou em 5 anos e 4 meses, então totalizando 16 anos de prisão, e levando-se em conta ainda o laudo pericial, que atestava o alto índice de periculosidade do acusado, ele aplicava a medida de segurança de internação em manicômio judiciário, né, como era chamado na época, por no mínimo 6 anos a ser executada depois de cumprida a pena privativa de liberdade. Então, o Dequinha foi condenado ainda a pagar multa de 10 mil e taxa penitenciária de 100 cruzeiros. O Bigode também recebeu uma pena final de 16 anos, além de internação em colônia agrícola pelo prazo mínimo de 1 ano, e depois de integralmente cumprida a pena de reclusão. A pena do Pardal totalizava 14 anos, e como ele era reincidente, ele também tinha que ficar internado em colônia agrícola pelo prazo de 2 anos, e a Teresa e a Dirce acabaram absolvidas, porque o juiz não viu nos autos qualquer contribuição efetiva para a prática do delito delas. Mas ele ainda dá um esporro nelas, assim, como se fossem pessoas horrorosas. Mesmo elas não tendo feito nada. Tá com esses vagabundos aí. Exato. Na cadeia, o Dequinha tinha bom comportamento. Era faxina, como são chamados os presos de confiança da direção que executam serviços do presídio. Todos sabiam que porque ele estava lá, mas ele circulava sem ser importunado. A própria administração do presídio, os demais detentos tinham dúvidas sobre sua culpa, né? Até porque se não tivesse, ele estava bem ferrado, né? Em 15 de abril de 69, o Dequinha fugiu quando era escoltado até o Hospital Antônio Pedro, mas foi recapturado no mesmo dia. Como castigo, ficou 1 mês na solitária. Por 5 vezes teve negado o pedido de liberdade condicional. No dia 26 de janeiro de 73, solicitou uma audiência ao diretor do presídio, queria uma autorização para permanecer numa chácara que existia dentro da cadeia. Mal conseguiu a permissão e pulou o pequeno muro que dava para a rua. Em casa, mentiu para a mãe, dizendo que foi absolvido porque conseguiu 2 advogados. Especulou-se que as razões da fuga era uma jovem vizinha de quem gostava, ou os ensaios da escola de samba Unidos e Viradouro na quadra do Ipiranga Futebol Clube, perto de sua casa. Ou seja, ele era mesmo completamente perda da noção, né? Realmente, eu vejo ele assim como uma criança, né? Tipo, ele tinha assim essa mentalidade infantil dele, né? E aí, menos de uma semana depois que ele fugiu, né, às 7h40 do dia 31 de janeiro, o Dequinha foi encontrado morto perto da torre de telecomunicações da Secretaria de Segurança, no alto do Morro do Boa Vista, onde ele morava. O número de tiros varia entre 3 a 13, de acordo, né, com os jornais da época. As fontes variam. Ele morreu alvejado nas costas, na cabeça e na mão esquerda, e ele estava desarmado. E apesar do número de balas, né, de tiros que ele levou, os moradores não acham que tenha sido por vingança, por conta do circo, porque ninguém na comunidade da favela da Boa Vista, eles acreditavam que ele realmente tivesse posto fogo no circo. Ninguém acreditava que tivesse sido ele, sabe? Porque eles conviviam com ele, eles sabiam, né, quem que era o Dequinha. Então, ele não era hostilizado, né, pelas pessoas, ele costumava passear, assim, despreocupado, né, pelo morro, mesmo se tratando de um fugitivo. A versão que ficou é que ele foi assassinado por um PM que estava de plantão na torre. Ele estaria caminhando por uma área que é considerada de segurança e teria desobedecido as ordens de se afastar. E aí o PM teria atirado nele, mas sem saber que era ele, né? E não existem arquivos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de qual foi o destino de Bigode e Pardal, e com o tempo a maior parte da opinião pública era de que o trio tinha sido um bode expiatório de um incêndio acidental, como a gente comentou, né? Eu também acho que... Tanto que eu já tinha ouvido falar desse caso, mas nunca tinha ouvido falar deles, sabe? Eu tinha ouvido falar só do Dequinha, realmente, pela figura dele, por ser um menino pobre, deficiente, intelectual, né? Preto, morador de favela, enfim, né? Então, eu já tinha ouvido falar dele, assim, que tipo, usaram... Ele foi o bode expiatório, né? Foi ali o... mas eu ouvi falar enquanto bode expiatório, não como o cara que causou incêndio, né?
Tipo, eu dizia, ele foi acusado de ter sido quem botou fogo, sim. mas, né, todo mundo já meio que sabendo que realmente não tinha sido ele, assim. O prefeito de Niterói na época, o Dalmo Oberlaender, estabeleceu a contabilidade de 503 mortos no incêndio, somando os que foram enterrados no primeiro momento no cemitério Marauí, administrado pela prefeitura, aos que iam morrendo no Antônio Pedro e nos hospitais particulares. Mas o número se refere aos que faleceram apenas em Niterói. Os números podem ser muito maiores, contando que há famílias que jamais encontraram seus parentes, e muitos corpos foram retirados para sepultamento sem registro no necrotério. Porque é aquilo também, né? Tipo, sei lá, às vezes vai aquelas crianças ou adolescentes que te meteram louco, sabe? Que foram... Ou um casalzinho que resolveu isso sem avisar a família, sabe? Então... Sim. E também até pelo próprio estado que ficaram muitos corpos completamente carbonizados, né? Não tinha como identificar. Muita gente pobre, né? Que juntou um dinheirinho pra ir no circo, nunca tinha ido no dentista na vida. Você não tem registro dentário daquela pessoa. Você não tem como identificar ela, sabe? E aconteceu muito isso, assim, das famílias quererem logo, né, enterrar o seu ente querido, e aí ia lá e retirava a pessoa, né, do necrotério sem registrar. Então, não tem como saber quantas pessoas realmente foram, mais de 500, mas não tem como saber o número total. Sim. Não há um consenso sobre o número de feridos. Ramil Sinder e Ivo Pitangui calculam que dos pouco mais de 3 mil espectadores, 3 mil... cerca de 500 sofreram queimaduras de 3º grau e mais de 20% do corpo. Outros 500 apresentaram queimaduras superficiais e os demais escaparam praticamente ilesos. É muito, muito surreal você ler essa parte, assim, dos feridos no hospital, assim, nossa, é muito pesado, cara, muito, muito, muito. No local do incêndio, então, né, foi inaugurado em 68 a Policlínica Militar de Niterói, né, um hospital militar. E aí, no começo dos anos 80, o diretor da policlínica resolveu construir na parte de cima um refeitório para médicos e funcionários. E aí, pouco depois de que essa obra foi feita, apareceram rachaduras no prédio. Então, eles tiveram que reforçar a estrutura, né, porque o terreno não era firme. Então, eles contrataram uma empresa para fazer isso. E logo que eles começaram as escavações para ver até onde iam as fundações, os operários encontraram ossadas humanas. Caraca. Eles encontraram fragmentos de quadril e de coluna vertebral, pedaços de tíbia, fêmur e úmero. E assim, nessa época, as pessoas já estavam meio que esquecendo, assim, já era nos 80, sabe? Tipo, porque foi meio isso, fica a ferida nas pessoas da cidade, né? Assim como eu sei que ficou ali em Santa Maria. Né? Foi passando, né? Quem fica mais sentido ali são as famílias das vítimas e o resto das pessoas seguem com sua vida. Então, eles acharam que inicialmente fosse um cemitério indígena no local, até que alguém lembrou que mais de 20 anos antes tinha acontecido o incêndio do circo naquele terreno, né? Então, esses ossos seriam partes dos esqueletos das vítimas do incêndio que ficaram cobertos aqueles anos todos. Nossa, mas... Ok. Não é que você vai, sabe, constrói em cima e não vai remexendo, né? Não vai. Mas é isso que eu fiquei pensando, como que foi construído o hospital, sendo que ninguém cavucou, sabe? Mas pode ter remexido a terra e não viu, enfim, né? E aí esses fragmentos, né, foram ensacados e encaminhados para o cemitério Marauí. E o Danilo Stevanovic continuou com circos até sua morte em 2001. Em 2000, o Gran Circo norte-americano se transformou no Le Cirque, sob o comando de Luiz Stevanovic Jr., Jorge, Augusto e Robert, que são os filhos do irmão caçula do Danilo, o Luiz Stevanovic, né, que faleceu em 95, e de seus netos. E além do Le Cirque, a família tem em atividade também o Circo Bolshoi e o Circo Carton. Bolshoi eu conheço. É uma família circense bem conhecida mesmo, a Stevanovic. Bolshoi eu conheço. Eu conheço. E assim, tem também no livro o relato de demorou anos para um circo ir para Niterói e as pessoas ter coragem de ir, sabe? E aí quando foi, tiveram que ter os bombeiros na porta para as pessoas se sentirem seguras para assistir, sabe? Então, nem imagino, né, o tamanho do trauma coletivo aí que ficou nessa cidade. Foi até nos comentários que a gente vai ler depois, tem o pessoal de Niterói que comentou, que achei bem bacana também. Tem algum comentário? Ai, gente, muito chocada. Muita E quando coisa. falou de crime, eu realmente fiquei imaginando que ia ser da galera que não previu isso.
não necessariamente... Sim, de negligência, né? Exato. Porque é isso, pra mim, gente, nesse caso, é muito óbvio que poderia dar ruim. É um fósforo, né, que jogava ali, é um cigarro, é uma fonte, né, que pode ter de calor mesmo, estranha. Você mesmo disse que tava muito calor aquele dia. Tava muito calor. Então, os focos surgem, né, muito no calor. Gente, tanto de floresta que às vezes do nada entra em combustão. Exatamente. Sabe? Muitas são criminosas assim, né, gente? Mas tô falando as que não são. Sim. Eu também acho. Mas assim, fica aí de novo a recomendação do livro, gente, leiam, porque é maravilhoso, mas é muito triste, fica aí já o aviso. Que o livro prepare seu lencinho. Se prepara o lencinho psicológico aí do Mauro Ventura. Então, quem quiser, busca aí o livro que tem muito mais relato que a gente não colocou aqui, né? Fechou. Mas é isso, gente. Vamos para os comentários do último episódio. Que, inclusive, estão muito bons. Adorei todos os comentários. Também. Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui, ó. A Nívia Oliveira falou um negócio que eu fiquei pensando depois, eu achei bem interessante. Ela falou assim que esse episódio ficou pensando quantos brasileiros são poucos preparados para lidar com grandes tragédias. Temos aqui muita sorte de não ter terremoto. Lembro que 2 casos de rompimento de barragem, de Brumadinho e Mariana, muitos sobreviventes tiveram que viajar 50 e 100 quilômetros de helicóptero para receberem atendimento no hospital mais qualificado para lidar com traumas, que é o João 18. Não, o João 23, estou bem ótimo em números romanos. Que fica no centro de BH. Ele é muita referência em traumas de América Latina, mas só tem 440 leitos. Sim, fiquei impactada quem tem numa espiral para entender toda a estrutura. O sistema de saúde estadual só tem 2.622 leitos de UTI para 20,7 milhões de habitantes. Fico imaginando os que têm menos investimento. E é bem isso, eu acho que talvez o Brasil... Graças a tudo, assim, sabe? A gente não tem... A gente mora neste país tropical, abençoado por Deus. Mas, de verdade, a gente não tem, tipo, terremotos, tsunamis. Sei lá, às vezes eu fico... Ou mesmo quando a Fabi fala de alguma coisa que tá acontecendo lá, sabe? Quando ela vai pra lá. Ou fico vendo reportagem... se bem que aqui tá tendo tornado direto. Teve outro esses dias, sim. Mas é tipo... Mas não é uma catástrofe do tipo... Destruiu a cidade inteira, sabe? Não. É muito pontual. Obviamente vai acontecer. Aqui em São Paulo, porra, alagamento, né, queridos? São Paulo é top em alagamento. Mas... quando a gente pega realmente esses casos que nem a flor de Brumadinho, poxa, né? Realmente. Muita gente, a gente eu acho que tá desacostumado, né, com isso. E a gente viu o que aconteceu na pandemia, né, gente? Pouco leito de TI, as pessoas morrendo por não ter leito, né? Foi muito horrível. E realmente o país não tá preparado, apesar da gente ter um sistema de saúde público que é maravilhoso. E eu fico pensando que, assim, por exemplo, não Copa, né? Mas na Copa eu ficava pensando nisso e hoje em dia eu penso que, por exemplo, sei lá, eu moro em São Paulo e São Paulo tem muito evento grande, sabe? Tem Lollapalooza. Ok que o Lollapalooza é aberto. Mas a gente pega show dentro de estádio, sabe? E uma coisa. E aí eu fico pensando, velho, se estourar no meio do sabe? Cai um meteoro, aquelas... velho. Se acontecer alguma pensa coisa... na pior coisa sempre. Qualquer porra que acontecer, pra onde que vai? Porque se estoura, por exemplo, um treco aqui no Lollapalooza, gente, eu moro do lado do autódromo, gente. Ferrado, vai onde? O pessoal vai pro Hospital Grajaú? Não vai dar bom. Nem atende a gente que não tem nem fila, imagina. Isso que você mora em São Paulo, né? Você vem pro interior aqui, que nem a menina falou ali, a Nívia, tipo, não tem o que fazer. Aí, tipo, você torcer, porque foi o que aconteceu com a Botkiss, né? Porque Santa Maria, apesar de ser uma cidade relativamente grande para os padrões do interior do Brasil, ainda é uma cidade do interior, né? Então, teve muita correria para conseguir leitos, né, pras vítimas. Por isso eu lembro que na época eu tava até lendo, assim, porque eu achava, nossa, gente, todos os jovens da cidade num lugar só. Aí eu vi a explicação de que realmente era o único lugar que tinha na cidade. Sim. Então eu falava assim, e a gente, todos os grupos, todas as tribos, de todo mundo, né? Exatamente. Tanto que eu conheci dois meninos, né, que faleceram nesse incêndio, que eram de uma banda de metal.
estavam lá no show de sertanejo, porque era o que tinha, era da faculdade e tal, né? Então, tipo... Quando aquela lugar que você vai pra encontrar todo mundo, sabe? Onde todo mundo vai. É uma cidade universitária, então onde vai ter festa universitária vai todo mundo, né? E realmente, no interior, tipo, é desesperador, assim. Você não tem o que fazer. Realmente, se acontece alguma tragédia desse tipo, como a gente viu Brumadinho e... Sim. E, né, o outro lá, a outra barragem também caiu. Deixa eu ver. A Beatrice Pínola, ela falou, ela é niteroiense, olha só, e ela tem até receio de ouvir esse caso, dada a quantidade de histórias sobrenaturais locais contadas durante a minha vida inteira sobre a tragédia. Até hoje, quando passo em frente ao local, que é de fluxo intenso de veículos, lembro das tretas e fico cagada. Tem isso também, né, que assim como no caso do edifício Joelma, né, que acontece, tem todo o folclore em volta, também tem das vítimas do circo, que as pessoas passam lá perto e escutam, etc. E aquela coisa, né, gente? Não acredito, mas vai que, né? Não vou duvidar. Vai que, né? Vai que, né? Ai, gente, eu não deixo de acreditar, não. Tem muita coisa, história, muita coisa bizarra nesse mundo, sabe? Pra mim, aquilo é um negócio, uma tragédia tão gigantesca que aconteceu, tanta gente morrendo no mesmo lugar ao mesmo tempo. Eu acredito muito em energia, sabe? Tipo, não energia sobrenatural, mas, tipo, energia como algo físico mesmo, sabe? Tipo, algo que fica reverberando muita coisa. Exato, exatamente. É que nem quando tu vai no cemitério, sabe? Por mais gotiquinha se que eu sente fosse, pesado, né? Por mais gotiquinha que eu fosse, ia mesmo, sabe? Por outros motivos, mas sempre foi um lugar de muito respeito, que você sente, né? Você sente o peso, né, daquele local. O peso. Enfim, a arte Anas Criações, inclusive eu tava olhando as artes dela, ela faz uns biscuits muito bonitinhos. Ai, que fofo! Muito fofinho. Enfim. A Artiana Criações, ela falou que ela é de Niterói e amou a primeira parte. Cresceu ouvindo que niteroiense não gosta de circo. E vários relatos. O que me bate o que mais me bate é o da minha mãe, que fala que ela nunca esquece o cheiro na cidade. Sim. Todo mundo perdeu alguém. Niterói é uma cidade grande com alma de roça. Todo mundo se conhece. É isso, né? Eu acho que é isso que também aconteceu na Boate Kiss, né? Cidade pequena, né? Todo mundo se conhece. Foi exatamente. A cidade em luto, a cidade em volta em luto, né? Todo mundo em luto, né? Exatamente. É muito triste isso quando acontece esse tipo de coisa. Deixa eu ver. Vou ler o da Edlaine Evangelista. A Di, ela falou assim: oi meninas, sou nova no clã dos 1000 crimes, mas vim dizer que eu espalho a palavra por onde eu vou. Tô piramidando sem medo. Eu amo esse tipo de pirâmide que a gente gosta. Isso aí, isso a gente apoia. Vocês são com toda certeza a diferença nesse meio crimiseiro. Os episódios são totalmente orgânicos. Ouvir vocês sem pudor nenhum, full pistola com os casos, aproxima vocês com os ouvintes de uma forma única. Parabéns pelo trabalho incrível, conquistaram uma fã e apoiadora. Ai, muito obrigada! Ai, que fofa! Eu muito amo fofa. Isso. Amei. Gente que pegou nossa vibe. Exatamente. Quer ler mais algum? Isso, e muita gente comparada com o do Kiss também, né, gente? Sim, enfim, que é um a gente pretende fazer também mais pra frente. Vamos esperar sair aí o filme e tal, que eu quero ver mais material também. Mas também é um que é mais pra frente, quem sabe a gente faz. Também, tem um monte de coisa. Tem bastante que também coisa. é um que eu tenho certeza que não vai ser num episódio, sabe? Provavelmente vai ter mais de um. Mas é isso, gente. Beijo. Se você tiver indicação de caso, manda pra gente no e-mail milcrimes@gmail.com. Pode mandar também comentários mais extensos que você queira fazer. Pode mandar artigos que você encontra aí de estudos sobre casos. Pode mandar também historinhas pra Fabi do Medinhos ou creepypasta que você encontra ou que você escreve. Pode mandar pra Casos gente. Que vocês acham que também são pequenos. Ai, gente, é muito pequeno, tá falando de um bagulho da minha cidade, talvez elas não gostem. Poxa, manda pra gente, que dependendo se a gente conseguir material e se vocês ajudarem nisso, a gente consegue.
fazer Exatamente. aqui, tá bom? E também apoie a gente ainda precisa do seu apoio. Lá no nosso site, milcrimes.com.br, você encontra os modos de apoiar. E acima de R$15 mensais, você escuta as gravações ao vivo. E pra quem entra com esse apoio acima de R$15, você tem que entrar no nosso Discord, tá, gente? Aí você entra, vai ter lá as regras e dizendo certinho o que você tem que fazer pra ter acesso ao nosso canal de gravação. E aí vocês vão ouvir a gente fofocando, falando aleatoriedade. Se quiser pegar um lanche pra gente sempre tá disponível. Né? Errando o roteiro, falando besteira. Tudo e errando o roteiro. Se enrolando, né? Enrolando a língua. E errando o roteiro, que é uma coisa... Acontece bastante. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Beijos. Até semana que vem. Beijos, amores.